Olá pessoal, nossa aula tema de hoje é sobre a teoria do bem-estar econômico e social dos liberais. Vamos fazer o processo de construção da teoria e vamos depois contrapor com a teoria keynesiana. Mas hoje vamos nos dedicar à teoria liberal. Essa teoria é baseada, sem sombra de dúvidas, principalmente em Adam Smith, mas o processo de construção é muito interessante, porque parte de uma ideia do indivíduo, né, e das pequenas unidades. Então, nós vamos ver de início, né, vamos rebuscar aquela ideia de que para Adam Smith as pessoas nascem boas, mas são egoístas do ponto de vista material, né, e que tendem a trocar. Nesse processo de construção da teoria, nós vamos ver que se conseguirmos identificar o comportamento típico de uma pessoa, né, nós podemos entender o comportamento típico de uma pessoa enquanto consumidor. Essa pessoa típica consumidora, ela é também uma família típica consumidora. Essa família típica consumidora se comporta no mercado de uma maneira típica, portanto, é possível identificar como no mercado as famílias se comportam e, portanto, é possível identificar como se forma a demanda por produtos no mercado. Por outro lado, se nós também conseguirmos estabelecer a forma de comportamento, né, de uma empresa, a forma de comportamento de uma firma, né, nós podemos identificar a forma de comportamento de todas as firmas e, portanto, podemos identificar a forma como todas as firmas chegam ao mercado e formam a oferta de produtos. E a partir daí nós vamos estabelecer como que um produto, um mercado ou uma nação como um todo estabelece a partir da oferta e da procura, né, as suas regras de mercado e, portanto, do que se chama de equilíbrio econômico, ou seja, aquele que permite que as pessoas que querem comprar comprem, né, pelo preço definido e aquelas pessoas que querem vender vendam pelo preço definido. Essa é que é a ideia e que está por trás a ideia da maximização, ou seja, todos os consumidores saírem o mais satisfeito possível desse processo no mercado e as firmas, os vendedores, né, as empresas saírem o mais satisfeito possível desse mercado, de forma mais eficiente, né? Os consumidores tendo seus desejos preenchidos, né, e os ofertantes, os empresários, né, tendo a sua lucratividade o maior possível. É esse o processo. A ideia é exatamente o quê? A de que exista um ótimo, ou seja, aquela situação em que qualquer mexida que se dê só vai piorar, ou só levaria a uma piora, porque se todos procuram o melhor para si e se colocam no mercado dessa maneira, esse melhor para si é o que vai vigorar como ótimo, né, para todos, ofertantes e consumidores. Os liberais, como vocês sabem, constroem, então, esse raciocínio a partir do indivíduo, ou seja, da menor célula. O indivíduo, seja ele consumidor, seja ele dono da firma, vai ter comportamentos típicos que vão criando, né, ampliando para famílias e para empresas, mercados, nação, a ideia de que a soma das partes é igual ao todo. Então, é nesse processo de construção do comportamento típico, principalmente
do consumidor e da firma que se estabelece as regras básicas para se entender a teoria liberal. E é bom que se tenha claro que os liberais não são favoráveis a uma participação mais efetiva do Estado, né, porque o Estado não respeita essa lógica de maximização. Ou seja, o consumidor, quando vai ao mercado para comprar, ele procura comprar aquilo que mais lhe satisfaz com o dinheiro que ele tem. O empresário, quando vai ao mercado, ele procura vender o máximo possível dentro daquela margem de lucro que mais lhe garante lucros, né? Portanto, ambos procuram o máximo de eficiência. O governo, ele não tem essa lógica, ou seja, muitas vezes ele, por uma questão política, social, ele procura fazer uma produção ou um investimento que seja, que atenda a outros interesses que não propriamente a da eficiência imediata. E segundo os liberais, é exatamente por essa lógica diferenciada, né, que o Estado deve participar o mínimo da economia. É óbvio, né, que os liberais sabem que algumas questões precisam e bastante da participação do Estado, como, por exemplo, na defesa da concorrência, né? Nenhuma empresa deve deter um poder de mercado, ou mesmo o consumidor, um poder de mercado suficiente para alterar, né, a concorrência do mercado, para restringir a concorrência mercadológica. Então, é preciso que o Estado garanta a livre concorrência. O Estado faz isso, muitas vezes, procurando impedir que uma mesma empresa ou grupo econômico detenha uma participação muito elevada em determinado segmento mercadológico. E aí você tem, aqui no Brasil, por exemplo, o CAD, ligado ao Ministério da Justiça, que é um órgão que todas as fusões, incorporações empresariais que existem, né, ou que venham a existir na economia, devem ser primeiro comunicadas a esse conselho para que ele avalie, dependendo do valor, né, se aquela fusão, aquela incorporação, né, ela é possível sem atingir de maneira irregular, de maneira a afrontar a livre concorrência e, portanto, o governo vai se posicionar com relação a isso. Temos vários casos típicos sobre essa questão, como, por exemplo, tivemos na compra da Colinos pela Colgate, né, quando a participação no mercado de pasta de dente da Colinos ficou muito grande com essa compra, exageradamente grande, porque eram as duas com maior participação de mercado. Então, o CAD acabou autorizando essa compra, né, essa fusão, mas fez algumas restrições. Então, a Colgate comprou a Colinos, mas ficou impedida, por um bom período de tempo, de utilizar, né, a marca Colinos e, se eu não me engano, por pelo menos 10 anos, né, e também de fazer um nome com um logo muito parecido, né, uma forma de escrever a pasta de dente que eles colocaram no mercado com o nome de Sorriso. Inicialmente tinha a letra muito parecida com a Colinos, tiveram que modificar, né, a propaganda numa cachoeira, não escorrega, numa cachoeira também tiveram que mudar por conta da semelhança, né? Então, tudo que remetia a Colinos foi proibida pelo Conselho Administrativo de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para que não houvesse
a possibilidade de detenção do mercado muito grande por parte da Colgate, né? E, com isso, se permitiu a fusão, a compra da empresa. O importante aí para vocês é entender o quê? Nós temos vários exemplos sobre isso, né? É um ramo muito interessante do direito concorrencial, mas o ponto importante é exatamente o quê? Que os próprios liberais defendem a participação do Estado nesse caso. Defendem por quê? Porque o Estado entra para garantir o bem maior, para garantir a concorrência entre todos, né? Então, todos que interferem de alguma maneira na concorrência precisam ser previamente desmontados ou posteriormente punidos, né? Assim, fazendo uma analogia muito rasteira, né? Todos são livres para fazer o que quiser, mas existe uma regra maior, a preservação da vida. Então, se alguém mata o outro, ele tem que ser punido, tem que ser afastado da sociedade, né? Porque ele está infringindo a regra maior, que é o direito à vida para todos. Ali é a mesma coisa, ou seja, qualquer empresa que atente contra a livre iniciativa, ela precisa, né, que seja tolhida pelo Estado. Os liberais também aceitam perfeitamente o Estado na questão da defesa da moeda, né? Então, tivemos agora mesmo a votação por um Banco Central independente, ou seja, um Banco Central onde tivemos a votação no Congresso, né? Um Banco Central onde ele tenha o mínimo de autonomia perante o presidente da República para, muitas vezes, garantir o valor da moeda, independentemente do anseio ou da ansiedade ou da política que o presidente da República queira mais popularmente executar, ou seja, uma política mais populista, vamos dizer assim, e que vá prejudicar o valor da moeda. Então, os liberais são favoráveis a que o Estado garanta o valor da moeda, que o Estado garanta a segurança pública, que o Estado garanta as fronteiras, enfim, defenda o país, né? E em outras situações também, ou seja, situações onde existam falhas de mercado. Essas falhas de mercado são várias, mas, por exemplo, existem determinados bens, né, que são de difícil precificação pelo mercado, né? Então, o Estado é chamado a resolver essa questão. Como, por exemplo, se eu resolvo colocar iluminação elétrica numa rua que não tinha, né? Então, e se eu fosse perguntar, igual eu pergunto, por exemplo, na venda de um refrigerante, de um vestido, quem quer comprar isso aqui e pagar tanto? Quanto? Né? Todo mundo ia dizer o quê? Não, eu não necessariamente preciso passar por essa rua, né? Então, eu não estou disposto a pagar. Só quem morasse ali que ia pagar por aquela rua. Mas muitas pessoas passam por ali, né? Então, essa precificação é difícil. Não dá para cada um pagar um valor diferente pelo fato de eu iluminar aquela rua. Por quê? Porque esse não é um bem considerado um bem rival. O que é um bem rival? Um bem rival é aquele que, se eu compro, você não compra, né? Então, no caso de um vestido, de um refrigerante, eu vou lá e adquiro aquele vestido, adquiro aquele refrigerante. No momento que eu adquiri, ele é meu e não é seu, né? Então, ele é um bem rival. A iluminação elétrica, não. Ela vai estar lá iluminando, eu usando, eu não usando, eu pagando, eu não pagando. Então, ele tem que ser um preço, né, que seja estipulado pelo Estado, né? Ele tem que ser ou explorado pelo Estado ou uma concessão do Estado, né? E ele precisa ser distribuído, né? O seu custo precisa ser distribuído por todos, né?
porque não tem como precificar, não tem como estipular o preço que cada um vai pagar, por exemplo, pela taxa de iluminação, né? Isso acontece com diversos produtos, né? Muitas vezes com transporte público também, até com bens semipúblicos, como colégios, né, hospitais e tal, que convive bem as unidades públicas com as unidades privadas. Então, muitas vezes, dependendo do setor e do produto, é admissível, né, a participação do Estado. Como é admissível também a participação do Estado nos monopólios naturais, né? Então, muitas vezes você tem espaço para uma única empresa explorar determinado mercado, como, por exemplo, o de transporte público no município pequeno, né? Então, o Estado pode até fazer por concessão, mas ele é o responsável, né, pela tarifação, pela organização daquele mercado, que de outro modo seria um monopólio muito agressivo, né, se tivesse apenas nas mãos de uma empresa privada, porque ela teria praticamente 100%, praticamente não, teria 100% do mercado, né? Da mesma forma, como o governo deve aplicar multas para desincentivar, por exemplo, aqueles que atentem contra o meio ambiente, né? Que fumem em locais públicos, né? Da mesma maneira, deve incentivar aqueles que fazem alguma coisa pelo bem de todos, né? Então, o governo tem atividades importantes no sentido de garantir o emprego, ou pelo menos de minimizar o desemprego, né? Tem como participar dos mercados onde a iniciativa privada não tem interesse, né? Aqui do Brasil, por exemplo, o mercado de longo prazo, de financiamento, né? O mercado de crédito de longo prazo, ele é um mercado em que os bancos privados, os agentes financeiros privados não costumam entrar. Então, o BNDES é o grande financiador público, né? Porque os bancos privados não tiveram esse interesse no financiamento de longo prazo. Enfim, os liberais aceitam a participação do Estado, mas eles têm como regra a ideia de que sempre que possa ser uma atividade estritamente privada, né, o Estado só entra para atrapalhar, porque exatamente ele não tem aquela lógica que nós montamos, que nós conversamos inicialmente, que é a lógica da eficiência máxima, de procurar o melhor para si do ponto de vista material o tempo todo, né, desde o curto prazo. Então, nós ficamos com uma situação de mercado onde devemos usar o indivíduo, as famílias, para montar a curva de demanda e as firmas, as empresas, para montar a curva de oferta, né? Essa análise é feita por eles no sentido de maximizar a produção e a satisfação das necessidades ou desejos e, assim, obter o maior bem-estar econômico e social. Quando é que você encontra esse maior bem-estar econômico e social? Quando você consegue fazer com que todos os consumidores estejam os mais satisfeitos possíveis, já que estão comprando da melhor maneira tudo aquilo que podem, e os empresários os mais satisfeitos possíveis, porque estão vendendo tudo o que podem nos preços e lucratividade que desejam. Essa questão, então, é posta, né, de tal maneira que
o interessante é identificar o comportamento típico de consumidores e de firmas. Como é que vai se fazer isso? Então, inicialmente, para efeitos de simplificação, né, metodológica, mas também matematicamente possível de mostrar que, com toda a sofisticação, o resultado seria o mesmo, né, mas para simplificação metodológica, os liberais então vão estabelecer uma teoria em cima do mercado em concorrência perfeita. Depois nós vamos ver a teoria dos mercados, mas só para vocês terem uma ideia, a concorrência perfeita é aquela onde pequenas firmas participam do mercado em total igualdade e, portanto, nenhuma tem vantagem inicial sobre a outra, né? Nesse mercado, todos têm conhecimento das técnicas e aonde estão os produtos, todos têm conhecimento daquilo que precisam e que querem, todos têm conhecimento, todos são livres para comprar aquilo que quiserem ou venderem aquilo que quiserem, todos são racionais, né? E todos são capazes de ordenar, né, aquilo que preferem. No caso dos consumidores, ordenar aquilo que preferem consumir. No caso das empresas, ordenar a forma de organização empresarial que desejam. Esse mercado em concorrência perfeita, ele tem essa característica simplificada, mas é um mercado onde fica fácil de você entender, né, as ações dos agentes, consumidores e firmas, e, portanto, permite tirar as conclusões que vão ser estabelecidas, né, a partir do modelo. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer o seguinte: um consumidor, vamos começar, então, pelo que se chama de teoria do consumidor. Um consumidor, ele, se pudesse, compraria tudo. O consumidor, em princípio, deseja tudo. Por que não? O que limita a satisfação dos seus desejos é a renda. Eu, se pudesse, compraria tudo. Não compro por quê? Porque eu preciso que caiba na minha renda. Eu tenho um limite, que é a minha renda. Então, qual é a minha tarefa enquanto ser livre, racional, conhecedor do mercado, né, participante desse mercado? A minha tarefa no mercado é identificar aqueles produtos que mais satisfazem o meu desejo, a minha necessidade, né, nas quantidades que mais me satisfazem, e colocar isso dentro da renda que eu possuo, do dinheiro que eu tenho. Então, assim, vamos fazer uma analogia simplérrima, né? Nós temos R$200, né, e vamos ao supermercado, ou seja, a renda está dada, são R$200, não temos mais, mas temos R$200 para adquirir mercadorias, né? Vamos passar, o mercado está lá, cheio de mercadoria, em várias quantidades. Eu vou escolher aquelas que mais me interessam, aquelas que mais satisfazem os meus desejos, as minhas necessidades naquele momento, né? Então, vou passar ali nos corredores e tal, vou ver ali cerveja, vodka e tal, boto no carrinho, né? Carne para o churrasquinho, boto no carrinho, né? Salada, produtos agrícolas ali para salada, boto no carrinho e tal. Olho assim, vejo água sanitária, não, isso aqui eu não quero porque não tem interesse agora e tal. Então, eu já vou escolhendo, né, aqueles produtos que eu quero e aqueles que eu não quero, né, e a quantidade que eu quero. Eu não vou comprar 1 tonelada
de pimentão, vou comprar a quantidade de pimentão que me interessa para fazer a salada e tal. Então eu já vou adequando, né, o produto que eu quero, a quantidade que eu quero e botando no meu carrinho, supondo que aquilo ali vai caber na minha renda. Mas o que eu estou fazendo? Eu estou estabelecendo preferências, né? Eu estou dizendo o seguinte: eu prefiro 2 quilos de arroz do que 1 de feijão. Ou então, que eu prefiro 1 quilo de arroz com 1 de feijão. Ou então que eu prefiro nenhum de arroz e de feijão, mas 3 quilos de farinha. Exatamente, eu estou fazendo o quê? Eu estou ordenando as minhas preferências. Ou seja, eu sou livre, eu sou conhecedor do mercado, eu sou racional, eu só compro se eu quiser, se eu não quiser eu não compro, certo? Eu só compro se o preço me for favorável, se eu gostar do preço, se eu achar que o preço está absurdo, eu não compro, né? E eu consigo ordenar as minhas preferências. Isso é fundamental, entender que eu sou capaz de ordenar as minhas preferências, tanto em termos de qualidade quanto de quantidade. Bom, cheguei no caixa, né, com o meu carrinho. A pessoa olhou, começou a digitar lá as compras. Bom, deu 210. Não tem problema. Eu vou ter que fazer o quê? Tirar um dos produtos para caber na minha renda. A minha restrição é a renda. Então eu tirei o produto lá que menos me interessava, né? Por exemplo, suco de laranja, tirei, aí deu 198 e tal. Então, é essas compras aqui que eu vou levar. O que eu fiz? Eu ordenei as minhas preferências, né, de tal maneira que eu saísse do mercado com o maior grau de satisfação dentro do possível. Eu não posso ter tudo ou comprar tudo. Por quê? Porque eu tenho uma restrição de renda. Dentro daquela restrição de renda, eu adquiri aquilo que mais me satisfez. Por quê? Porque se eu tivesse vontade de ter outra coisa, que a renda me permitisse, que não aquelas, eu compraria essa outra coisa. Então, eu saí dali, eu fui ao mercado e voltei com o máximo de satisfação dentro do possível. E quando eu faço isso, eu estou o quê? Maximizando a minha eficiência, né? Eu estou tornando o meu ato de comprar o mais eficiente possível, porque eu estou fazendo dentro daquilo que a minha renda permite. Aí você vai até perguntar, dizer assim, mas na verdade eu ganho muito pouco, eu gostaria de comprar muito mais. As minhas preferências são muito superiores a essas. Sim, é verdade, mas você só pode comprar aquilo que a tua renda te permite. Senão, você poderia comprar o infinito. Então, não tem essa situação. Você é o mais eficiente possível dentro da sua renda, né? Dentro daquilo que você é capaz de adquirir, né, com a renda que você tem. Então, esse comportamento típico é o comportamento que qualquer consumidor faz, né? E, portanto, eu sou capaz de identificar o comportamento típico de cada consumidor. Se ele sai o mais satisfeito possível, e todos saem o mais satisfeitos possível, né, a gama de consumidores, que são aqueles que vão ao mercado comprar, demandar, fazem o quê? Saem o mais satisfeitos possíveis dos mercados, né? E, portanto, eu tenho, pelo menos na curva de demanda, né, do consumo, os mais satisfeitos possíveis dos consumidores, certo? Dentro de se nós analisarmos cada produto, né, em cada produto existe, diante do consumidor, uma relação inversa entre preço e quantidade. Então, por exemplo,
eu quero comprar um parafuso não, vou usar um exemplo melhor. Eu quero comprar um relógio comum, né, como esse aqui, um relógio comum, por 10 mil reais? Não, não quero. Se ele estiver exposto a 10 mil reais, a quantidade demandada, a quantidade que as pessoas vão adquirir é zero, porque ele está completamente fora de preço, né? Então, preço muito alto, quantidade muito baixa, ou zero. Vamos supor o contrário. Esse relógio está sendo vendido a 2 centavos. Muita gente vai comprar, mesmo que ele não goste muito do relógio, mas está tão barato que ele compra por via das dúvidas, né? É isso, por exemplo, que aquelas grandes lojas, grandes magazines americanos fazem, né? Eles, para a rotatividade do estoque, eles botam lá 10 camisas por $1, não sei quantos pijamas por $2 e tal. Então a pessoa acaba comprando, né? Muitas vezes nem quer aquilo, mas fala, opa, tá tão barato que eu vou levar. Então, o que acontece? O consumidor, muitas vezes, adquire uma quantidade maior porque o preço é muito baixo. Eu usei dois extremos, ou seja, um que o preço estava muito alto e que ninguém comprava, né? E um outro em que o preço estava muito baixo e todo mundo comprava. É óbvio que existe, nesse meio do caminho aí, um preço que é razoável, né? R$100, R$200, sei lá quanto é que custa exatamente, mas dentro dessa faixa aí, você tem o quê? Uma série de valores que podem ser ajustados para encontrar o valor que melhor satisfaz a ambos. No caso específico, então, a relação para o consumidor entre preço e quantidade de produto é uma relação inversamente proporcional. Quanto maior o preço, menor a quantidade. Quanto menor o preço, maior a quantidade. Então, o consumidor se rege, né, por essa expressão, né, por esse conceito, diante de cada produto, né, e faz as suas escolhas de acordo com a sua preferência para caber, né, da melhor maneira possível, da forma mais eficiente possível, dentro da renda disponível por ele. Então, com isso, a gente consegue definir, né, um mapa de possibilidades, né, de curvas de demanda pelos consumidores, curvas de demanda pelo mercado, curva de demanda pelas famílias, né? E com isso nós temos já um lado do mercado, nós temos o lado do consumidor, né, o lado da demanda. Na próxima aula nós vamos tratar do lado da oferta, né? Então, por hoje ficamos por aqui e até a próxima. Muito obrigado.